O programa TV Goiás de hoje é especial. Estamos comemorando 1000 jogos do Goiás na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, uma marca que só os grandes clubes do cenário nacional conquistaram. Eu me lembro bem dessa época, praticava-se até então o torneio Rio-São Paulo, né? Torneio Gomes Pedrosa. Então os times que dominavam o campeonato no país eram times do eixo Rio-São Paulo, depois vieram os times do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, e daí tornou-se um campeonato brasileiro e em 1973 nós fomos agraciados com esse convite porque representávamos a maior força do futebol goiano. E olha que, curiosamente, hoje nós estamos no ano de 2015 e continuamos a ser o único clube, não só de Goiás, mas da região centro-oeste, representando essa região no Campeonato Brasileiro da Série A. Foi um primeiro passo assim, importantíssimo para o futebol goiano, porque ninguém esperava que um time de centro-oeste fosse participar do Campeonato Brasileiro. E nós, na época, o Goiás foi chamado, é claro, né? Houve uma interferência do Goiás, foi aceito, eu me lembro bem, era o João Avelange, o presidente, e ele fez até um tipo de um teste, pediu para que o Goiás jogasse com Olaria no Rio, aliás, com o Flamengo lá na Gávea, para que ele visse quem era Goiás, porque ele não conhecia. E nós fomos lá, fizemos uma bela apresentação contra o Goiás, contra o Flamengo, e ele disse, não, está tudo bem, o Goiás entra no Campeonato Nacional. E por uma coincidência, nós tivemos uma primeira apresentação assim, meio complicada com o Olaria, time que não era, né, não tinha um prestígio. E mediante essa apresentação houve um susto realmente da direção do Goiás e da própria torcida. Mas daí à frente o Goiás iniciou uma série de vitórias, tanto que, me lembro bem, a Folha de São Paulo, parece que na 5ª ou 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, estampou bem grande. Incrível, mas é verdade, o Goiás é o líder da competição. A gente, quando começou a disputar o Campeonato Brasileiro, foi muito bom, porque a gente quase não jogava contra Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro, esses clubes que é grande dentro do futebol brasileiro. E a gente disputava só o Campeonato Goiano, né? E tinha o Campeonato Goiano, a Taça Leonino Caiado, e a gente, no fim do ano, ia embora, assim, sem disputar com outros times de fora. Então, em 73, quando o Goiás começou a disputar pela primeira vez o Campeonato Brasileiro, foi ótimo demais. Foi bom, muito bom, porque aí a gente já começou a pensar alto, né? Jogar contra clubes grandes e jogar contra bons jogadores como Rivelino, Pelé, né? Zico, Júnior, Ademir da Guia, Diceu Lopes, Tostão, né? Tinha os jogadores do Atlético Mineiro também, muitos bons. Então é aquela coisa que a gente tinha, aquele entusiasmo que tinha. Talvez a gente tinha mais entusiasmo do que eles que vinham jogar contra a gente aqui. Por isso talvez a gente ganhava os jogos aqui dentro do Olímpico. Lembro. Eu tinha um time muito bom e o Lincoln estava numa fase excepcional, né? Então, me lembro, ganhar do Flamengo naquela época, né? Era estranho, era até diferente. Mas o Lincoln, com um golaço, ele fez um gol maravilhoso, nós ganhamos de um jogo de 1-0. E dali foi um início do Goiás para deslanchar no Campeonato Brasileiro. Todo mundo comenta
entendeu? Na rua. Matinho, jamais o Goiás vai fazer um time igual ao de vocês. Meio de campo, Matinha, Tuíra e Paguete. Nunca mais vai ter um meio de campo desse, entendeu? Quer dizer, então todas as vezes que você sai na rua, meus meninos estão de prova, entendeu? Que sai comigo, eu falei, pai do céu, todo mundo fala nesse meio de campo de vocês, né? Matinha, Tuíra e Paguete. Fala nesse time de vocês, né? Eu falei, meu filho, realmente esse time nosso marcou época. Era uma dupla, que não era o trio, eles falam que era um trio, mas eu ficava, como diz, mais de fora, porque os craques mesmo era Paguete e Lincoln, os dois ali na frente, eles desequilibravam. Eu ajudava, não tem a menor dúvida que eu dava a minha contribuição, mas muito pouco, porque eu era um jogador que não era de fazer gol, certo? Eu era mais de ajudar o meio de campo, de vir e entregar a bola pro Lincoln, pro Paguete, que aí você a gente põe a bola no pé do Lincoln, no pé do Paguete, o problema de gol estava resolvido. Olha, eu sempre tive o propósito de construir um time de futebol todo, sempre tive. Eu nunca, por exemplo, gostei de jogadores enfiados lá na frente, centroavante que fica brigando, batendo cabeça com o zagueiro. Nunca fui dessa filosofia, mas eu sempre tive um time técnico, assim, um time que tocava bem a bola, um time que saía para o jogo, um time que sabia o que queria em campo. Por exemplo, nós tivemos um gol aqui contra o Atlético Mineiro, em que nós tivemos de 15, me lembro, 15 a 17 toques na bola, o Amaury saiu a bola para o Triel e daí para frente foi de 15 ou 17 toques, com finalmente o Lincoln e o Paguete entrando com bola e tudo. Coisas que a gente hoje não vê mais, né? Está mais difícil também a marcação, mas isso para a gente é uma alegria, é uma satisfação ver um time com toque de bola assim eficiente. A bola dificilmente andava pelo alto, só por baixo. O 10º jogo do Goiás em Brasileiro será alcançado contra o Santos, no dia 18 de outubro. Foi contra o Santos que o Goiás fez um de seus jogos mais marcantes nos anos 70. Um 4-4 com direito a um fim de partida espetacular. História sempre tem, né? Agora, a história mesmo assim, a gente... que eu lembro no momento, foi contra o Santos do 4-4, entendeu? Porque a gente ia jogar com o Santos precisava só da vitória para classificar e quando começou o jogo, o Santos já fez logo 3-0. Os nomes que você falou aí de Lucinho, Paguete, Raimundinho, etc., no 4-4, né, quando empatamos com o Santos. Estávamos perdendo de 4-1 no Pacaembu e conseguimos depois a virada, quase a virada, né, o empate. Se tivesse mais uns 3 minutos, eu acho que nós viraríamos o jogo. Foi um jogo, certo, que marcou o futebol goiano, esse jogo, porque tinha o Santos, né, com Pelé, Clodoaldo, Edu, né, Nenê, Brecha, o Serras, que era o goleiro, né, o Carlos Alberto Torres. Então era um time muito bom, o time do Santos, era uma seleção praticamente. E nós, perdendo um jogo de 4-1, né, ainda conseguimos empatar o jogo de 4-4. Foi uma coisa que foi inédita para o futebol goiano, justamente porque foi o Goiás e foi lá em São Paulo que nós empatamos com o Santos. Inclusive, nesse jogo, o nosso time não foi com os titulares absolutos, entendeu? Porque naquela época, Macalé machucou, Alexandre machucou, eu estava suspenso, não pôde jogar. Aí, inclusive, eu comecei de zagueiro, entendeu? Eu e Emilhão era reserva, não tinha feito um jogo pelo brasileiro, estava totalmente sem ritmo. E quando começou o jogo, o time do Santos foi para cima da gente. A gente estava jogando sem volante naquela época, entendeu? Porque jogou Tuíra, Paguete e Hertz, todos os três eram meia. Aí começou a sair o gol, um atrás do outro. Esse jogo foi um jogo que parecia um pesadelo quando nós estávamos voltando para Santos, né? Nós tínhamos 34 minutos do segundo tempo, nós estávamos com 4-1. E o Clodoaldo já vinha me pedindo para sair há muito tempo, ele estava jogando, sentindo, né? E sentindo o músculo da coxa, ou o joelho, já não me lembro, faz muito tempo.
E aí, com 34, quando nós fizemos 4-1, eu falei, agora não tem mais jeito, agora eu... Eu tenho até para dizer pro Pepe o que aconteceu. Aconteceu que eles acharam que o jogo já estava ganho, então o próprio Pepe, que ele que era o treinador, certo? O que ele fez? Ele tirou o Clodoaldo, colocou o Carlos Alberto Torres de volante e colocou um lateral. Só sei que o Raimundinho tinha uma facilidade com a bola no pé demais e o Raimundinho gritava muito com a gente no meio do campo. Vira esse jogo pra cá que aqui tá fácil. E realmente estava fácil, que o Raimundinho foi 2 vezes na linha de fundo e jogou a bola na cabeça do Paguete. Eu fiquei algum tempo sem comer macarrão, porque o centroavante chamava Paguete. O Paguete acho que fez uns 2 gols, o Paguete, centroavante. Tinha o Paguete, o Lincoln. O Lincoln, que era muito bom, o Tuíra, o médio volante. O time do Goiás era um time de qualidade. Cara realmente que luta sempre lutei pelas cores do Goiás. Então eu entrava em campo, mordia, comia grama, entendeu? Então foi onde que eu fiquei 10 anos no Goiás. E realmente naquela época era difícil sair do clube, entendeu? E foi por onde que eu joguei essas 154 partidas, que foi um orgulho muito grande para mim, uma satisfação, entendeu? Até hoje. Olha, é importante a gente saber que fez parte dessa história e mais importante ainda, que eu vejo isso tudo, é que vocês estão hoje aqui na minha casa fazendo esse trabalho e lembrando que a gente ainda existe, né? Porque o tempo passa e realmente a gente vai sendo esquecido, é claro, isso é histórico, não é? E hoje eu estou satisfeito também sabendo que vocês estão aqui lembrando de alguém que existiu, que fez um bom trabalho no futebol goiano e principalmente no Goiás. Eu tinha uma afinidade muito grande com o Goiás, era um entra e sai danado, porque eu, como professor da universidade, eu não podia assumir diretamente, mas ficava 1 ano, 2 anos, pedia licença e sempre, graças a Deus, eu sempre tive êxito, né, nas minhas missões, porque é muito ruim a gente como treinador, porque o treinador de futebol ele sempre tem que ter um sucesso, ele sempre tem que ganhar. E graças a Deus, nisso aí eu sempre tive muito mais vitórias do que derrotas.